E eu tô vendo muita gente falar dessa coisa do depois, que a Monique até cita ali na fala dela, que é a imagem do Tite deixando o campo enquanto os jogadores ainda estavam lá, sofrendo com a derrota, chorando no gramado. O Tite foi perguntado sobre isso na coletiva e a gente vai mostrar esse trecho e vai discutir logo na sequência. Vamos lá. Talvez. Agora, talvez também em todas as outras vitórias não é costume meu. E eu fico sempre um cara mais reservado. Não é na vitória, não é na derrota. Tu viu comemorar alguma vez em outros momentos quando nós vencemos? Viu? Não, né? Eu não fiz. Me desculpa. Tite, nessa fala, ele vem de algo diferente do que eu vi no ciclo inteiro. O Tite, não é a comemoração necessariamente após os jogos. O Tite sempre foi um cara que, durante os jogos, dos gols do Brasil, e em jogos amistosos, mesmo em jogos de eliminatórias muito fáceis, a gente cansou de ver comemorações efusivas do Tite na beira do campo. Tô inventando nada. Pega as imagens dos jogos da seleção brasileira. Então me desculpa, se o Tite usar como argumento que ele também é comedido nas comemorações, esse argumento não é verdadeiro. Esse argumento, ele não condiz, desculpa, Tite, desculpa, com toda a admiração e respeito que eu tenho pelo profissional e pela pessoa do Tite, que me parece um cara de ótimo trato, um cara super honesto, mas eu não posso concordar com essa fala, com essa defesa do Tite, porque ela não condiz com as imagens que a gente sempre viu de comemorações muito fortes do Tite nos gols do Brasil. Então ontem era um momento duro em que você espera que o líder esteja lá para cumprimentar, para afagar os liderados, para consolar os liderados, ainda mais liderados tão jovens. Oi, Monique. Não, só para fazer um registro, né? Desculpa te interromper, mas olha agora nesse momento. O prédio lá atrás, ele tá estampando a imagem do Pelé com We Love You. E a Carol fez o alerta pra gente, porque a todo tempo, enquanto a gente está no ar, o prédio tá rodando. Agora tá escrito o nome do Pelé de novo, mas lá nos letreiros, ó, de novo, We Love You, com o rosto do Pelé. Então, só porque a imagem tá rodando aqui atrás da gente o tempo inteiro, aí pra gente não perder, que a gente não sabe se vai seguir ali, pra chamar atenção pra isso. E Jorge, assim, eu concordo com você, acho que o Tite querer resumir a descrição dele nas comemorações, a comemoração depois do fim do jogo, eu acho que é você pegar um recorte ali muito específico, mas mesmo assim, você pode, o Tite pode falar, quando ganhou a Copa América eu fui pro vestiário porque eu quis simbolizar que a vitória é dos jogadores, ok? Tem alguns treinadores que já se portaram assim, na hora que ganha e vai pro vestiário para dizer que a vitória é dos jogadores. Eu até nem concordo, acho que o treinador é tão parte da vitória e da derrota quanto qualquer um, mas ok. Agora, uma coisa é você medir a vitória, outra coisa é você ver na derrota alguém precisar de um apoio e você, como referência, você não está lá, né? Então, assim, ele pode dizer, mas eu também precisava de que alguém me apoiasse. Justo, de repente, você poderia, um jogador, apoiar o Tite. Mas espera aí. Ele se posicionar ali para dar apoio a alguém. Mas quando o Tite diz numa entrevista coletiva que ele abre mão de que um psicólogo faça parte da comissão técnica da seleção, porque ele, Tite, faria esse trabalho, ele é o ponto de apoio dos jogadores, então ele precisa estar lá na hora difícil. Ele trouxe esse papel para ele, e ele não cumpriu esse papel depois do jogo. Perfeito, é isso que eu tô querendo dizer. É isso que eu tô querendo dizer. O que eu acho mais chocante, VSR, é aquela imagem do final que muitas pessoas que estavam assistindo a partida atrás do gol, muita gente filmou, alguns colegas influenciadores, vi muitos vídeos desses na internet, dos jogadores andando ali e tentando ficar mais perto da torcida que estava atrás do gol, como se fosse assim um momento de vamos buscar uma força aqui, todo mundo junto. E aquela imagem é uma imagem impressionante, porque todo mundo completamente destruído. O Neymar chorando muito, o Rafinha tentando consolar o Neymar, o Richarlison chorando demais, o Vinícius Júnior chorando demais. Tem uma foto do Pedro em pé
Maé consolando o Vinícius Júnior de um lado e o Rodrigo sentado do outro. O Thiago Silva tentando consolar e era um momento assim, todos os jogadores andaram para ali como se fosse algo para buscar alguma coisa para aquecer o coração, sabe? A torcida ali chorando e cantando, os jogadores ali mais próximos da torcida, e aquela imagem mostrada de frente era uma imagem assim desoladora então, e assim, acho que faltou isso, né? Acho que o Tite erra ao querer equiparar os dois momentos. São coisas completamente diferentes. Ele quis botar na mesma balança o fato, já que eu saio de cena quando ganha, eu saí de cena quando perde. Não são coisas... é uma comparação que não dá pra fazer. Exatamente, né? não são coisas proporcionais. Não são coisas assim. Você fala, pô, quando você ganha, tá todo mundo explodindo de felicidade, tá todo mundo assim. Quando você perde, as pessoas, muitos, não todos, mas muitos vão precisar de ajuda. E ele, como uma referência de líder, de gestor, que a gente sempre destacou o lado humano, quando ele dança, quando ele aceita dançar, a gente fala, pô, é um cara que sabe lidar, é um cara que entendeu, é um cara que quis criar a noção de pertencimento, sem quebra de hierarquia e tudo. As duas coisas não são similares. Não são. Assim, ele fez uma falsa simetria grave para alguém tão equilibrado. Tomara que depois, o Tite daqui a pouco vai tirar o ano sabático dele, o período sabático, daqui a pouco ele vai falar sobre isso. Tomara que ele reflita e ele entenda que ele fez uma falsa simetria muito ruim, muito ruim. Não é concebido que você ache que sair de cena para outros brilharem na vitória merece a mesma coisa de você sair de cena e deixando de ajudar quando perde. Então, assim, tomara que seja um calor do momento, todos nós ficamos muito desequilibrados, nós entramos no ar na merda ontem, outros companheiros também, jogador. Então, assim, beleza. Tomara que ele entenda que as duas coisas não são proporcionais, não são iguais, é uma falsa simetria que ele quis usar. E nesse caso, Jorge, em especial, né, a gente está falando de um grupo com 16 jogadores disputando Copa do Mundo pela primeira vez. E desses 16, muitos jovens, né? A gente tinha em campo muitos garotos, muitos jogadores ainda inexperientes no que se trata de Copa do Mundo, né? Obviamente, jogadores que jogaram final de Liga dos Campeões, como o Rodrigo, Vinícius, mas que estão disputando a primeira Copa, que ainda são jovens. Eu falei ontem, eu acho que pesou muito pro Rodrigo abrir a cobrança de pênaltis com o Brasil carregando um fardo enorme de ter tomado o gol no fim da prorrogação. Então, assim, acho que faltou e também entendo que possa ser uma coisa do momento, de decisão errada da reação, né? Que a gente não controla a relação no momento a reação num pico de emoção desse, e até também na hora de falar ali, porque eu acho que foi uma das piores coletivas que eu vi do Tite em termos de esclarecimento de coisas de parte tática, técnica, em termos de esclarecimento de detalhes. A própria resposta sobre o Neymar não ter batido pênalti, não falou nada com coisa nenhuma. Então, assim, acho que foi o combo, né? O combo de uma decepção enorme, de ser a despedida, de ser o adeus. Porque, assim, imagina pra gente, né? Eu falei pro VSR ontem, é muito ruim. O que o Richarlison postou hoje nas redes sociais, agora, minutos antes da gente entrar no ar, foi o mesmo que eu falei ontem quando eu chorei de noite, quando a gente foi jantar. Que parece que alguém tirou alguma coisa da gente. A sensação parecia que a gente tinha perdido alguém, que alguém tomou alguma coisa. Porque se o Brasil perde pra Argentina na semifinal, ou se o Brasil perde na final, o Brasil ia seguir aqui até o último dia, e era algo que poderia acontecer, porque seriam clássicos e faz parte. Só que ontem o Brasil era favorito e o Brasil faz 1-0, então a gente já estava pronto para entrar no ar em frente da câmera para falar da classificação do Brasil. Então, parece que tiraram uma coisa da gente, essa era a sensação. Imagina isso para eles, né? O quanto isso se multiplica, se potencializa. Então, eu acho que é compreensível, por um lado, que o Tite talvez tenha nas declarações, nas reações, e isso faz parte de um momento de pico de emoção, mas assim, faltou a figura dele ali como esse cara que ampara, que é chamado de pai por muita gente dentro da seleção e que nesse momento, infelizmente, ele não estava ali no campo com os jogadores. E enquanto a Monique ia falando, eu estava pensando exatamente nessa relação do Tite com o elenco, e ela dá o gancho perfeito ali dessa coisa do paizão. O que mais me surpreendeu nisso tudo, Fragoso, nessa fala do Tite ontem, nessa justificativa, quando ele dá uma misturada ali nessa coisa de... Porque ele passa a impressão de que ele é um polonês, assim, de que ele sempre foi muito frio na beira do campo,
muito frio quando o título vinha, ele ia pro vestiário como se nada tivesse acontecido, e aí dá a impressão de que ele nunca comemorou com os caras da beira do campo. Ele faz uma mistura para tentar se defender que não é compatível com o Tite autêntico, transparente, verdadeiro que sempre foi. E nem com essa figura do paizão, o comportamento de sair ali na beira do campo. Que sempre deu a sensação de que os caras da seleção, e a gente falou muito disso aqui, pô, o ambiente é muito bom. Os caras gostam de estar lá, gostam de estar juntos, gostam do Tite. Então, assim, eu não esperava essa reação dele ontem na hora que a coisa não deu certo. Eu tenho certeza que ele vai reavaliar Jorge, Giovana, VSR e Munique, até porque eu conversava hoje fora do ar com a Giovana e a gente falava sobre a coletiva dele, né, Giovana? Sim. E a gente falava, olha, essa coletiva, ele falou coisas que não deu para entender. Eu até cheguei a falar, parece que ele está tentando falar outra língua. Então, eu acho que ele vai rever. Eu acho que foi uma pancada muito grande, de fato. A sensação que eu tenho, não sei se foi a mesma sensação que a Giovana teve, é que a seleção brasileira, a comissão técnica, não esperavam uma eliminação diante da Croácia. E aí parece muito óbvio o que eu estou falando, mas vem muito do caminho que a Munique tomou. Da questão de se é contra a Argentina, se é contra a Holanda, o baque é duro, o baque é forte, mas você vira e fala, cair para uma seleção que é mais pau a pau comigo. E a Croácia se superou, a Croácia fez um jogo realmente espetacular, teve momentos absolutamente decisivos do goleiro, e o Brasil teve, mesmo assim, a classificação na mão. E aí vem o momento que pesa. Perde essa classificação num lance que é inexplicável. E isso tem certamente muita coisa pesou, errada, né? O VS falou sobre detalhe, eu não acho que foi um detalhe, foram vários, uma união. A gente analisou muito, eu e o Rodrigo, antes de entrar no ar o lance, inúmeras vezes, né? E a gente pegou vários posicionamentos errados. Começa primeiro pelo Pedro, não precisava ter acelerado a jogada. O Fred, lá na frente, pra quê? Aí a gente vai no Casemiro, ficou com medo de fazer a falta, porque ia ser expulso, ia perder a semifinal? Aí vamos pro Danilo. Por que o Danilo não foi pro abafa ali no Orsic? Porque também já estava amarelado. A gente pega o posicionamento do Alexandre, não dá para entender o que ele fez. Ele corre de um lado pro outro, ele sai da lateral dele, vai para outro, não marca absolutamente ninguém, assim, ele marca a bola. Eu narrei durante muito tempo da minha vida futsal, jogo da meninada, assim, do sub-8, do sub-10, narrei nas rádios lá do Rio de Janeiro, assim. Me lembrou um pouco a irresponsabilidade do moleque correndo atrás de alguém, saindo completamente da posição, da função. Nós estamos falando de um jogador de alto nível, titular do campeonato italiano, que o Alexandre fez no lance, eu não entendi. E nessa hora, Jorge, até também foi um papo que a gente teve. Eu realmente custo a colocar esse débito só na conta do Tite. Porque, beleza, a seleção estava lá na frente. Dele. Não é a orientação dele, até nós tivemos o relato agora da Munique, não é a orientação dele. E nós temos jogadores ali que você não precisa ser experiente para saber que faltando 3 minutos para a prorrogação, você não vai subir para atacar. Você não vai dar espaço. Não é que o débito fique só na conta de um, mas é que sempre se busca o maior culpado, o maior responsável. E aí você tem corresponsáveis, né? Na engrenagem. Então, assim, é um pouco da análise que a gente estava tentando fazer aqui. Como líder, como o cara que monta a estratégia, como o cara que tomou as decisões de convocar esses jogadores e de colocar em campo. Por exemplo, quando a gente fala das decepções nas falas do Tite, geralmente a gente vê treinadores, após as derrotas, trazendo para si o peso. A responsabilidade é minha. Eu escalei, o comando era meu. Eu não vi o Tite fazer isso ontem, por exemplo. Que ele fala ali que a responsabilidade é de todos e tal, ele não traz para ele. Então, eu de fato, eu acho que a gente não viu um momento como esse, porque essa eliminação, a eliminação de 2018 foi com o Tite também, mas essa eliminação ela é muito pior, porque o Brasil chegou mais pronto, mais favorito e caiu para uma seleção que era tecnicamente, acho que tecnicamente sim, inferior e assim, menos badalada do que era a geração da Bélgica de 2018. Então essa me chocou mais. E nessa hora, quando veio o baque que ninguém estava esperando, o Tite deu demonstrações de que não estava pronto nem mesmo para assumir a responsabilidade depois da derrota. E, ô Jorge, você vê que a postura dele é muito diferente se a gente comparar para a eliminação com a Bélgica. E por quê, na minha opinião? Porque ele já sabia que ele ia sair agora da seleção brasileira. Contra a Bélgica, ele quis justificar, ele quis, né, ser mais conciso, ele estava mais presente, porque ele continuaria no cargo. Agora, antes mesmo da Copa começar, a gente já sabia que ele não ia continuar. Então não tem essa necessidade dele ficar fazendo tanto rodeio, se esforçar tanto para justificar, porque ele não vai seguir no cargo. O fim do ciclo que ele já havia admitido
talvez tenha feito com que no apito final ele colocasse o fim de ciclo ali. Ele não pensasse que ainda havia um garoto como o Rodrigo, de 21 anos no campo, que tinha perdido um pênalti e que precisava, mesmo no fim do ciclo, de um abraço. E é um erro do Tite isso. E eu tenho certeza que ele vai reavaliar. Porque é um equívoco, é um erro. A falsa simetria a gente não precisa entrar nesse ponto de novo, está muito clara. O ciclo acabou, mas a carreira dele vai continuar. Exato. Então há esse peso, o Tite erra claramente e tenho certeza que ele vai reavaliar esse ponto. Tenho convicção de que ele vai reavaliar isso. Bom, a gente falou também dessa questão do pênalti não batido pelo Neymar. Ah, desculpa, só um último ponto. Claro. Na resposta dele ele fala em estilo. Você conhece o meu estilo. Derrota, eliminação em Copa do Mundo. Eu não entendi até agora o estilo dele. Não, e eliminação em Copa do Mundo não tem a ver com estilo. Tem a ver com um baque gigantesco e tem a ver com você ser a referência. Você ser o líder. Você é quem manda, você é quem orienta, você é quem apoia. Cara, ele quer vender uma imagem de que o estilo dele era de não comemorar, usando como argumento o fato de, nas conquistas, assim que o juiz apita, ele vai embora pro vestiário. Só que isso se choca, isso colide com as próprias comemorações de gol que sempre foram muito efusivas, abraçando todo mundo no campo. E eu não vou nem citar a dancinha do pombo, hein? Que seria um exemplo até mais fácil. Eu tô pegando as eliminatórias inteiras, os amistosos, as comemorações. Então não vem vender a imagem de que ele sempre foi um cara gelado na beira do campo. Na vitória ou na derrota, o comportamento sempre foi o mesmo, porque não foi, gente. Sendo discreto ou não, você tem que puxar a responsabilidade de segurar a barra de um grupo que tá derrotado ali. Ah, mas eu faço parte do grupo. Sim, você faz parte do grupo numa posição de hierarquia em que você tem a liderança. Então, a gente fala tanto, eu pelo menos falo tanto, da gestão humana, da importância que o técnico tem dentro do lado humano dos jogadores. Isso não tem a ver com estilo, isso tem a ver com qualquer comando de qualquer time ou seleção. Gerir um grupo de 30 pessoas, 26 pessoas, 24 pessoas, exige uma capacidade de gestão humana enorme. E a gestão humana, ela não pode se encerrar no apito final. Ela não pode ficar só dentro das 4 linhas, porque não é assim que funciona. Num momento de eliminação da Copa do Mundo, o Tite poderia ser o cara mais discreto do planeta. Ele tinha que sair ali do gramado, da beira do gramado, entrar no campo e conversar com o Rodrigo, conversar com o Neymar, conversar com todos eles, sem fazer até diferença. Fazer com o Rodrigo o que o Modric fez. Eu ia falar exatamente isso. O Modric teve mais sensibilidade com o Rodrigo, que pode sim ter sido muito afetado, deve estar muito mal por ter perdido o pênalti. Ele teve mais sensibilidade com o Rodrigo do que o próprio Tite. Sem dúvida.